Olá, está começando mais um Olho no Olho aqui da TV Itanews. Hoje, com grande prazer, eu vou conversar com o senhor Bernardino Braga. Deu para reconhecer o sobrenome? Ele é pai do nosso querido Dr. Reinaldo Braga, que está sempre presente aqui na TV Itanews e que é delegado de polícia aqui da cidade de Itapeva. Ele está aqui a passeio, mas é claro que a gente pegou ele aqui para falar um pouquinho pra gente da história, uma história muito legal, uma história muito bacana, gente. Bom dia. Bom dia. Sr. Braga, eu gostaria que o senhor voltasse lá na sua infância, então, e falasse um pouquinho como que foi, onde o senhor nasceu, e como que foi essa infância, seus pais, seus irmãos. Conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente. Primeiramente, para os telespectadores da região de Itapeva, o meu bom dia e dizer do meu prazer de estar aqui presente, né? Eu sou de uma origem muito simples, pobre, né? Nasci na cidade de Reginópolis, próximo a Bauru. Meus pais eram também lavradores. Meu pai trabalhava na lavoura, carpintaria, era um bombril na cidade, tinha 1001 utilidades, ele trabalhava em várias coisas. Então, com a idade de 6 anos, nós mudamos para São Paulo, para a cidade de São Paulo. Aí nós viemos para Itaquera, da região leste, onde estudei no Álvares de Azevedo, Itaquera, e tive a minha infância também, né? Eu sou de uma origem pobre, né? Pessoas com pouca cultura, mas graças a Deus eles tiveram, né, muito amor, me ensinaram como entender a vida, como amar o próximo, né? E a gente vai levando a vida até hoje dessa forma, do jeito que a gente aprendeu. Muito bom. O senhor tem irmãos? Tenho. Tem quantos irmãos? Tenho vivo tenho mais 5. 5? E nós somos em 5. E todos moravam em São Paulo? Morava no interior, hoje moro em São Paulo. Tenho uma irmã que mora em São Carlos. Não, Rio Claro. E como que foi crescer assim numa família grande de 5 irmãos, né? Foi muito difícil, né? Porque a pessoa que vem do interior para a capital, né? No princípio ela não encontra apoio, né? Que nem na época meu pai não conseguia trabalho. Teve que voltar ele para lá novamente, nós ficamos só eu, os filhos e a minha mãe. E a minha mãe batalhou, né, com a gente, mas não deixou a peteca cair, né? E nós levamos a vida dessa forma. Qual que é o nome da mãe do senhor? Raimunda Maria dos Santos. E do pai? Manuel Braga Campos. E eles trabalhavam do que lá em São Paulo? O meu pai era pedreiro. E aqui em São Paulo trabalhou muito tempo de pedreiro. Muito bom. E como que foi? Tem alguma coisa que o senhor lembra da infância que marcou muito? Uma brincadeira com os irmãos? O que marcou muito o senhor nessa fase em São Paulo? Olha, o que me marcou, que eu lembro até hoje, é que todos os os meus parentes me tiram uma da minha cara, foi quando eu cheguei em São Paulo, criança, né? Com 6 anos de idade, que nós descemos na estação Sorocabana e fomos para a Estação da Luz, né? Aí, quando eu vi o bonde pela primeira vez, eu vi o bonde, então ele vinha balançando nos trilhos assim, eu quis correr, precisaram me segurar. Então, essa foi uma das passagens que todo mundo tirou uma da minha cara até hoje. Muito bom. Vamos falar já da adolescência, da juventude. Como que era o senhor Bernardino aí na juventude? Era muito namorador? Como é que foi isso? Não, eu nunca fui assim, muito galã, né? Não tinha tipo para isso, mas eu sempre eu gostei de jogar futebol, gostava de cantar, gostava de escrever poesia, fazer poesia, né? Então eu tinha uma intenção, um desejo de escrever um livro, né? Mas não tive condições, né? E hoje eu me sinto até feliz, porque eu vejo que o meu filho já escreveu 2 livros, né? Então eu me sinto realizado pelo meu filho, entendeu? E o senhor, assim como o Dr. Reinaldo, o senhor fez parte da corporação da Polícia Militar, é isso mesmo? Polícia Militar. Eu sou aposentado da Polícia Militar,
aposentei em 1984, né? Entrei na época da Força Pública, fiz escola na cidade de Campinas, no 8º BC. Do 8º BC vim para o Batalhão de Guarda, em São Paulo, BG. Do BG fui para o 9º Batalhão, na Zona Norte. Depois fui para o 12º, que na época era lá na Rua Vergueiro. E dessa aí eu fui para uma companhia na Zona Leste, 2ª Companhia. Essa companhia passou para o 12º Batalhão, né, que é o 2 de Ouro. E depois do 12º, a companhia do 12º passou para o 2º, 2 de Ouro. Aí essa aí passei para o 19º, que está até hoje na área lá, onde eu me aposentei. Hoje eu pertenço ao 39º Batalhão Policial. O senhor trabalhou na época da ditadura, foi isso Trabalhei. mesmo? E como Trabalhei. foi essa época difícil? Foi uma época muito difícil. Eu vi assim, dezenas de companheiros, eu segurei a alça do caixão, né? E morreram na luta. Nós sofremos muito na época, né? Trabalhava a base de era a base de 18 horas de trabalho, 6 horas de folga. Combatemos, foi uma época terrível, né? A época mais pesada da minha vida foi essa. Tem algum momento muito triste, assim, que o senhor lembra, um acontecimento muito marcante dessa passagem triste no Brasil para o senhor? Eu tenho assim um momento que eu achei triste, porque nós perdemos 2 companheiros, né, lá na Cidade Líder, em uma viatura. Eles foram mortos queimados, né, algemado e queimado. E por nossa surpresa, nós descobrimos posteriormente que o assassino era um companheiro da corporação, os assassinos. Eles eram terroristas, estavam infiltrados em nosso meio. Então isso aí me marcou bastante. Até hoje eu lembro assim, eu tenho... O senhor presenciou isso? Eu ajudei, trabalhei, eu tava de serviço na hora, né? Então isso aí me entristeceu muito. Esse momento deixou marcas assim no senhor de lembrar com muita tristeza? Deixa. Terrível. Porque você vê a corporação, ela é grande, né? Tem vários elementos, e às vezes nós não temos, assim, não podemos confiar naquele que está do nosso lado, né? Não sei se isso aí é um problema cultural do nosso país, né? Que nós precisamos ter como, e eu principalmente, eu aprendi assim, a ter como amigo somente Deus, que Ele é verdadeiro e Ele não falha com a gente. É verdade. Muito bom. O senhor é poeta, o senhor estava falando aqui pra gente que é poeta, que gosta de cantar. Gosto. Como que surgiu esse interesse, esse amor aí pela poesia, pela literatura? Eu não sei, assim, foi uma coisa que foi nascendo espontaneamente. Eu lia muito, né, muitas revistinhas, essas coisas, eu gostava de ler livros de poesia. Então, aí eu comecei também a querer fazer, né? Aí comecei com a batatinha quando nasce, né? Essas coisas, lendo e tal, aí e fui fazendo também algumas coisas e mostrar para as pessoas, gostavam, outros não, outros... O senhor tem alguma coisa pronta aí para mostrar pra gente? Preparada assim eu não tenho. Eu tenho uma que, né, que foi que eu fiz quando eu tinha 16 anos, que, não sei, assim, eu imaginei um lugar, né? Imaginei um lugar. Então eu escrevi assim, você se lembra aquele lugar onde tantas vezes nós nos encontramos? Ontem eu estive lá. Só você vendo, tudo está morrendo, me deu vontade de chorar. Quando você tiver um tempinho, não deixe de passar por lá e constate você mesma, mas cuidado para não chorar. Quando eu lá estive, lembrei de tudo que falei. Até um dia jurei de te levar junto ao altar. Você também jurou. E eu acreditei, eu te juro, até pensei que a gente fosse se casar. Mas o destino é caprichoso
eu ainda esperançoso não posso me conformar que você esqueceu-se tão depressa todas as promessas que fizeste naquele lugar. Ah, havia também um passarinho que quando me via sozinho, vinha sempre me visitar. Quando ele me viu, veio voando para o meu lado e como desesperado, querendo algo me contar, parece que ele chorava ao ver que eu sentava sozinho naquele lugar. Essa poesia eu fiz com 16 anos. Gente, que coisa linda! Olha, eu chorei. Muito lindo, muito lindo. É. Como que veio inspiração aí para o senhor fazer tanta coisa linda, senhor Braga? Que a gente vai, eu sempre vivi de sonhos, né? Acho que o ser humano vive de sonhos, sempre querendo alguma coisa. A gente vai imaginando. E eu tinha como hábito assim também, prestar atenção nas conversas, nos acontecimentos, né? Então a gente ia acontecendo, a gente ia prestando atenção, e daí eu procurava escrever. O senhor é casado? Casado. E como que foi essa relação aí? Com quantos anos que o senhor se casou? Eu casei com 20 anos de idade. Novinho. Eu fiz esse ano aqui 53 anos de casado. 53 anos de casado. 53 anos de casado. Tem um segredo para chegar a 53 anos de casado? O segredo, né, a primeira coisa é o amor, né? A gente tem que amar, né? Se não amar, não consegue. Porque a vida de dois é difícil, né? A gente é um, quando se junta dois, se torna um só, né? E às vezes para se tornar um só tem muita luta, tem muita batalha, né? Então através das religiões, dos ensinamentos, através do que a gente procurou ler pela Bíblia, então eu adotei uma filosofia que é né, aquela uma que diz: o que Deus une, o homem não separa. Então a dificuldade não foi problema para a separação. Então até hoje a gente tem, eu estou com 73 anos, né, e amo muito a minha esposa, gosto da minha esposa, né? A gente tem os nossos acontecimentos, mas a gente passa por tudo, né? Aí através disso, eu criei meus filhos, né? Com bastante dificuldade, mas... Quantos filhos? Eu tenho 3. 3 filhos? É. E todos moram longe do senhor hoje? Não, hoje mora o Reinaldo está aqui em Itapeva. Eu tenho uma filha que mora na cidade de Arujá. E tem um filho que mora comigo, trabalha comigo. Quantos netos aí? 10 netos. 10 netos. 10 netos. Gente, a gente até estava As mais lindas do mundo. Aqui, o senhor Braga aqui, ele tem 73 anos, mas a gente estava brincando que ele tem cara de 59. Estava brincando também com o doutor Reinaldo que ele tem cara de 35, hein, gente? Tem algum segredo para chegar nessa idade e estar tão bem assim consigo mesmo? O que o senhor fez aí para chegar bem aos 73? Eu acho que isso é a misericórdia de Deus, né? É pra gente chegar assim. E se Deus não permitir, a gente não chega. É verdade. A gente estava falando dos netinhos do senhor. Qual que é a sua relação de vô? Assim, o senhor gosta de ser vô? Eu não sei. Eu sou um vô que... Olha, meus 10 netos é um só para mim. Eu amo do mesmo jeito, cada um. Verdade. Eu estou sempre com eles, não fico sem eles. Né? Então, para mim, que bom. É uma felicidade. Que bom. O senhor já viveu tanta coisa aí? O senhor espera alguma coisa, um sonho, alguma coisa que o senhor quer realizar, alguma coisa que o senhor almeja da vida? Bom, assim, de almejar as coisas, né? Eu fui uma pessoa que vivi num mundão, né? Lutei muito, fiz muitas coisas erradas, né? Vi muitas coisas erradas. E depois que eu aprendi, eu tive uns ensinamentos, né? Hoje eu sou evangélico. Então eu aprendi. Então que o meu maior sonho, né? É a vida eterna. Então essa que é o que eu desejo. O senhor acha que é possível alcançá-la? Eu acho. Você falou que aí que é evangélico. Qual que é a importância de Deus assim na sua vida? O senhor atribui
tudo que o senhor passou, conquistou, problemas, como que o senhor vê a presença de Deus nisso tudo? Olha, eu dizer para você, eu era uma pessoa, eu participava da Igreja Católica assim porque os pais eram católicos, né? Então a gente seguia, ia de vez em quando, né? Ia lá, fazia o Pai Nosso, depois saía na rua, brigava, dava pontapé, batia, chutava os cachorros, fazia um monte de coisa. Então, depois que eu aprendi dentro do evangélico, então a gente aprende, primeiramente, a ter temor a Deus, entendeu? Então, hoje eu aprendi assim, eu olho para as pessoas com uma imagem de Deus na minha frente. Então, para mim, nós somos todos humanos, temos a mesma dor, os mesmos sentimentos, né? Então eu olho para as pessoas dessa forma. E o que me faz assim também é o temor de Deus. A gente tem que ter temor a Deus. Eu tenho temor a Deus, procuro não errar, procuro acertar as coisas hoje em dia, né? Corrigir aquilo que eu já fiz errado, né? E não fazer mais. Então essa aí é a minha luta. Eu quero voltar num assunto com o senhor que eu acho que é muito interessante. Foi essa época em que o senhor era policial na ditadura. Por mais que tenha sido muito triste para toda uma nação, o senhor conseguiu tirar alguma coisa boa desse período para si mesmo? Uma lição de vida? A lição a gente tira, né? Porque a gente vendo os acontecimentos, né? Você vê, na época, eu vi o meu país crescer bastante, né? Na época da ditadura. Parece que se havia mais respeito, se não via tantos crimes que nem se vê hoje, né? A nossa cultura, né? As escolas, foram feitas bastante escola na época, né? Tantas coisas boas, né? Então tem muitos que não gostam, né? Eles não ficaram contentes com o regime militar. Mas eu particularmente, no meu sentimento, eu acho que foi uma época de progresso para o nosso país. Apesar que sempre, né, houve muita violência, né? Muita gente, né, se degladiaram, mas essa parte foi triste, mas a outra parte foi boa, que o país progrediu bastante. Sim, eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora. Pode ser uma coisa inocente da minha parte, assim, o senhor foi policial, inclusive na cidade de São Paulo, em que o número da criminalidade, assim, né, foi policial na cidade de São Paulo, foi policial durante a ditadura e está aqui na minha frente aos 73 anos. O senhor se acha um sobrevivente, assim? Sou. Como é que é isso? Sobrevivente. Algum dia o senhor teve medo de ir para alguma batalha, alguma... Não, porque eu te falei que é pela misericórdia de Deus, não foi o que eu te falei? Porque eu participei de vários tiroteios, balas passaram por dentro da minha viatura, acertaram o companheiro do meu lado, entendeu? Né? Eu fui na minha época de trabalho, eu fui assim, que eu sempre gostei de trabalhar, lá no CPA M4, eu fui um dos campeões de flagrante, de pegar marginais, né? Eu trabalhava com uma equipe muito boa, o do Coronel Ralph, né? A turma muita batalhadora, então a gente fiz várias coisas assim, que eu achei útil, né? Então isso aí me fez crescer. Então você vê, a luta foi feia, mas a vitória foi grande. Com certeza. E aí o filho seguiu o mesmo caminho. O senhor fica de cabelo em pé e imaginar que ele está aqui no meio de tanta... Você vê, o meu filho é engraçado. Ele começou, ele ia entrar na polícia militar, né? Então, como ele já tinha curso superior, ele foi prestar academia lá no Barro Branco, foi se inscrever. Então, no dia que ele estava se inscrevendo lá, parece que tinha os pessoas fazendo bagunça, fizeram uma bolinha de papel, né? Começaram a chutar e eles foram chamando a atenção, levou uma bronca danada, né? Todo mundo, porque na corporação um erra, todos pagam. E daquele dia ele se desinteressou, não quis ir mais. Aí prestou para a Polícia Civil e passou para delegado, está aí hoje. Muito bom. Eu queria saber do senhor qual que foi o seu envolvimento com o esporte. Parece que o senhor estava muito envolvido aí com o futebol. Conta disso para mim. Eu participei, eu tive uma escolinha de futebol, né? Na época não tinha
não era tão conhecido, né, assim, havia só a escolinha da Polícia Militar, tinha poucos times pequenos de criança, né? Aí eu formei uma escola, Itaquera, fundamos um time, né? Olímpico Futebol Clube, e eu tinha uma turminha assim de 110 moleques, né, garotos, mas era mais para a formação deles, né? Que a gente vê hoje em dia as crianças, né, não tem um lazer correto, não tem uma orientação, às vezes eles correm, eles ficam pela rua jogados, aprendem o crime, aprendem a usar droga, aprendem um monte de coisa, né? Então eu já nessa época eu tinha essa preocupação, porque eu tinha meus filhos pequenos e eu não queria eles envolvidos. Então eu achei que a melhor forma da gente passar uma informação para os filhos, né, é em grupo, com as pessoas, com os amigos. Então eu juntei os amigos deles e fiz o time de futebol. E foi crescendo. Depois eu tive o prazer de muitos pais que passavam de manhã, levavam o filho lá e deixavam comigo. E eu sempre, antes do futebol, gostava de falar sobre droga, explicar para eles, né, que não devia beber, não devia fumar, não devia participar dessas coisas erradas. E graças a Deus, hoje em dia eu me sinto feliz que às vezes eu encontro pessoas, né, já tive desses garotos da época, né, do ano de 78, ano 76, né, que tiveram comigo, hoje eles têm filhos, já têm filhos garotos também. Muitos deles têm pedido para mim, né, porque você não faz uma escolinha para meus filhos, né, né? Então são pessoas que eu vi que tiveram futuro, né? Estão todos bem, trabalhando, né? Perdi três que se envolveram com droga, e eu falei para eles quando era criança, né? Falei para eles, não entra nessa, que quem vive mexendo com essas coisas, não passa dos 20 anos. E um deles chegou aos 21, né? Os 3 morreram. Senhor Bernardino, eu queria que o senhor falasse para mim os ingredientes para chegar nessa idade com tanta vida, com tanta coisa boa no olhar, assim, o que precisa ter para chegar bem como o senhor chegou? Bom, primeiramente eu acho que é não ter vício, né? Que é uma das coisas que destrói a pessoa, o vício. Cigarro, bebida. Eu tive até uma época que eu tomava cerveja, tomava uma caipirinha. Mas um dia, por uma inspiração divina, parece que eu tive um sonho e alguém falava comigo, mandava jogar a minha bebida fora. Entendeu? E eu tomei aquilo como se fosse uma voz que veio, uma ordem de Deus. Entendeu? Então eu tinha comprado a bebida um dia antes à noite, de manhã cedo, eu só ia à noite, de manhã cedo eu catei aquelas bebidas tudinho e joguei fora. E nunca mais bebi. Então, eu acho que para a gente se manter saudável, é não ter vício, né? Procurar trabalhar, se exercitar, né? Isso faz bem para a saúde. Eu trabalho desde 14 anos de idade, né? Me aposentei em 84, trabalho até hoje, eu tenho uma oficina mecânica, né? Trabalho, agora parece que eu trabalho mais do que antes. Verdade. Eu abro 8 horas, às vezes trabalho até 9 horas da noite, 10 horas da noite, né? Então, isso aí, acho que é um exercício da vida que a gente faz para se manter saudável. Muito bom, exemplo de vida mesmo, né, gente? Agora, antes de finalizar, eu quero pedir mais uma poesia. Posso? Lembra de mais alguma? Eu achei muito lindo, gente. Então vamos fazer eu vou fazer uma cantada, né? Ótimo. Tem uma que eu fiz, né? Que eu acho ela importante também, né? Que até eu dedico a minha esposa, que ela não gosta que eu cante muito, não, né? Mas era que eu fiz quando eu fiz 25 anos de casado. Sim. Entendeu? Mas ela depois eu adaptei para os 50. Entendeu? Depois de 25 anos foi adaptada. E nesse sistema mesmo assim, não tem para mim, eu vou dar vou fazer ela cantada, né? Eu dizia assim: queria que a vida me desse melhor sorte, para mim poder te dar o que merece, tudo que deseja meu amor. Pois hoje que a vida me ensinou, posso entender, tantas vezes
tivemos que sofrer por inexperiência de nós dois. Foram tantas nossas brigas que nem me lembro mais. Você era criança e eu ainda rapaz. Por um quarto de século o nosso amor venceu. Venceremos outros tanto, tenho certeza eu. Metade de um século o nosso amor venceu. Venceremos outros tantos, tenho certeza eu. Muito lindo, gente. Ó, eu ficaria um dia inteiro aqui conversando com o Sr. Bernardino. Acho que tem muito mais coisa para contar, mas a gente vai ficando por aqui nesse olho no olho delicioso. Eu gostaria que o senhor desse um tchauzinho, então, para o pessoal que está nos assistindo, para os nossos telespectadores, e deixasse um recado para viver bem como o senhor parece que vive. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, o pessoal, né, vocês aqui que me atenderam, né, me pegaram de surpresa, não estava preparado, né, e pela hospitalidade que eu estou tendo em Itapeva, né, as pessoas amigas, amáveis, né, eu encontrei pessoas até cantando música minha aqui, que eu até estranhei, mas o meu filho, ele faz muita propaganda minha, né, então me faz feliz. Então eu desejo, né, que o pessoal, principalmente a juventude, né, procure, né, se apoiar em uma religião, né, seja ela qual for, né, para poder fugir das drogas, dos vícios, né, para que nós possamos ter um mundo melhor. Muito obrigada, então. Obrigado. Foi um prazer, viu? O prazer foi meu e que Deus abençoe. Amém. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau.